Quarta exposição de arte do Colégio Excel foi um sucesso. Com o tema Reminiscências, Arte Liberta, Emancipa, Transforma, os alunos do ensino médio e nono ano do Fundamental 2 realizaram no dia 8 de novembro a quarta exposição de arte do Colégio Excel Bandeirantes. Agora a gente está num lugar meio sombrio aqui, mas elas vão explicar, a Ana e a Lavínia, né? Vão explicar o que é esse local aqui, essa exposição, inclusive com um efeito sonoro muito bom e o ambiente aqui, né? O meu nome é Ana Luísa e o meu nome é Lavínia. Essa exposição é sobre meios de tortura da Idade Média. Em especial, nós temos a fogueira, por conta da Inquisição, né? Foi uma época muito torturante. O que foi a Inquisição? A Inquisição foi um movimento religioso e político que visava torturar as pessoas que iam contra os dogmas da Igreja Católica, né? E essas pessoas que cometiam heresia, que eram essa violação das regras da Igreja, eram levadas à fogueira em praça pública. E especialmente as mulheres, que eram consideradas bruxas, por quê? Geralmente por ter uma inteligência a mais que a maioria da população, a maioria dos homens, ter cabelo ruivo, porque cabelo ruivo era considerado a coloração que vinha do fogo do inferno. Também amar muito animais, principalmente a cabra, ter verrugas, manchas, melasma no rosto, ter corcunda. Era considerado que essas mulheres faziam um pacto com o demônio e por isso elas sofriam essa deformação ou tal mancha na pele. Quando nós falamos de Inquisição, é importante nós ressaltarmos as Cruzadas, que foi uma expedição militar que visava retomar esse poder cristão, esse poder católico na região da Idade Média, né? E que foi criada também pela Igreja Católica. E quando nós falamos de Inquisição e Cruzadas, é importante nós ressaltarmos dois nomes. Joana d'Arc, que foi uma guerreira francesa que lutava contra os dogmas, né, da Igreja Católica e que foi morta, exposta em praça pública aos seus 19 anos de idade, queimada na fogueira. E também o padre Antônio Vieira, que foi um padre jesuíta que lutou também contra os dogmas da igreja e que foi torturado em praça pública, também na fogueira. Agora, minha amiga vai falar o restante das torturas. Bom, aqui nós temos a nossa guilhotina, que ela não foi utilizada na época medieval, durante a Idade Média. Ela foi pensada mais na Revolução Francesa, que ela começou a ser pensada e produzida em 1789. E ela tomou forma mesmo em 1792, que foi o ano que foi a sua primeira utilização. Bom, a guilhotina, ela consistia numa produção de madeira com uma lâmina que cortava a cabeça das pessoas. Enfim, ela era um meio mais humanizado ou rápido por ela decapitar a pessoa mais rapidamente. Como ela era utilizada mais na Revolução Francesa, ela foi utilizada contra os inimigos e para expor mais medo e imposição. Ela era feita em praça pública para que todos possam ver e era um local onde enchia cheio de pessoas para ver, como se fosse uma exposição mesmo. E aqui nós temos a nossa representação, que nós fizemos à mão. E seu último uso foi em 1977, que foi na França mesmo, quando foi a última exposição pública da guilhotina. Bom, agora nós temos o empalamento, que eram essas estacas de madeira ou de ferro
que eram introduzidas ou no ânus, ou na vagina, ou no umbigo, atravessando o corpo até a boca. Aqui no nosso cartaz nós temos algumas imagens e gravuras e algumas curiosidades também. Porque o empalamento, ele consistia nisso e tinha um rei que foi Vlad III, que ele ficou conhecido como Vlad o Empalador, pois ele, após ele assumir o trono de seu irmão, ele queria colocar muito medo nas pessoas e ele gostava muito desse método de tortura, tanto que temos ali uma gravura que simula isso. Aqui, então, nós temos a gaiola, que ela tinha vários nomes e podia ser chamada de jaula, de caixão da morte ou caixão da tortura. A gaiola, ela consistia em uma estrutura com o formato do corpo humano, normalmente de ferro ou de madeira, e ela era pendurada na praça pública, em locais públicos, para que várias pessoas pudessem assistir, e era uma forma de punição contra pessoas que iriam contra os dogmas da igreja ou que iam contra o reino, para criminosos ou ladrões. E a pessoa podia ficar, dependendo do torturador, dias, semanas ou até a morte. A pessoa normalmente podia morrer de fome ou exaustão, ou pelos animais que em volta comeriam a pessoa viva mesmo. Ou normalmente podia morrer também por climas como a chuva muito forte, ou frio extremo, ou sol muito forte. E normalmente as pessoas, elas eram deixadas para morrer, para todo mundo assistir. Agora vamos ouvir aqui da Manu e da Heloísa o que vocês acham dessa iniciativa do Colégio Excel em promover uma exposição tão bonita quanto essa. Eu acho muito incrível a ideia do nosso professor Thiago de Artes de tomar essa iniciativa de fazer esse evento, porque atrai novas pessoas de outras escolas para entrar aqui e mostra o diferencial da Excel. Eu acho importante a gente ter esse evento para representar novamente, mostrar o quão importante é a história do mundo, os eventos que aconteceram durante os séculos. Vamos ouvir agora aqui a opinião dos alunos que vêm aqui para visitar a exposição. O que você está achando da exposição aqui, dessa sessão de tortura que a humanidade infelizmente teve? É uma coisa muito interessante de se ver, ao mesmo tempo é muito triste pensar que os seres humanos faziam isso com os outros. Uma coisa realmente impressionante, e as luzes e a música ajudam muito na atuação e na exposição em si, para trazer um certo realismo para a obra. Olha, em relação a essa exposição que a gente está vendo aqui agora, eu achei muito legal porque, tipo, eles se empenharam demais, né? Eles se esforçaram bastante para enfeitar a sala, tem um bom trabalho em equipe, como, por exemplo, fizeram uma guilhotina que expressou bem. E é bom a gente saber, né, da nossa história, porque isso aqui é uma coisa que todo mundo já viveu, tipo, lá no passado, aí todo mundo passou. E é uma época que a gente não pode deixar passar sem perceber, né? Então é bom a gente sempre estar conhecendo a nossa história. Meu nome é Alessandro. Eu acho muito interessante aí que eles fizeram, mesmo sendo triste, assim. E é uma forma bem legal de demonstrar, assim, como eles sofreram na época. Bom, essa nossa exposição, ela está na Feira de Artes porque, como elas eram meios de tortura, elas já foram gravuras, e como elas foram produzidas como um método de tortura da nossa própria raça, a gente fez uma exposição para que as pessoas pudessem ver a história e também que nós mesmos fizemos, tipo a gaiola, a fogueira e a guilhotina. E esse foi o nosso trabalho, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela atenção.